Nós estamos recebendo ao vivo aqui no estúdio do Hoje em Dia a Cláudia Dias de Carvalho Boutros e também o Dr. José Beraldo, que é o advogado da Cláudia. Muito obrigado pela presença. Cláudia, o que a família vai fazer neste momento? O que a família pretende fazer agora? Bom dia. Bom dia. Em primeiro lugar, quero agradecer ao meu advogado, o Dr. José Beraldo, e à Crimesp. Neste momento, para mim, toda essa notícia caiu feito uma bomba, porque até esse período de busca da Gabriela, imaginávamos que ela estivesse aqui no Brasil. E eu vim receber a notícia ontem. O caso está na mão do meu advogado, que eu vou deixar para o meu advogado se posicionar, porque eu não tenho, ainda estou sem chão. Doutor José, a família esperava ou temia que realmente a criança tivesse sido tirada do Brasil. Mas como a mãe bem disse, é claro que sempre fica aquela esperança, porque se estivesse no Brasil, tudo seria mais fácil. Foi uma surpresa ou foi a confirmação de uma suspeita? Bom dia. Bom dia, Celso. Eu estava comentando ainda há pouco com o Edu justamente esse aspecto. No dia 17, ele já estava no percurso, subtraindo o incapaz, ou seja, subtraindo, levando a criança, cometendo o crime, porque ele estava de uma forma ilegal, já conduzindo essa criança para o exterior. De modo que, quando nós acionamos a Justiça, a Polícia Federal, a criança já estava no Líbano. Ela procurou a Crimesp e a determinação do Dr. Ademar Gomes para que, se for necessário, para que insete todas as medidas judiciais, como nós já estamos fazendo. A Interpol, ontem, a Cláudia ficou muito abalada saber que mais uma criança saiu para o exterior. Mais uma criança rompeu as barreiras, o aeroporto, as alfândegas, enfim. Onde está a efetiva fiscalização? Essa criança desapareceu de uma maneira assim misteriosa e a Interpol sabia do caso. E tinha uma ordem judicial que estava proibido Pedro Boutros, junto com a pequena Gabriela, de deixar o país. Como estão sendo seus dias agora, Cláudia? A partir de hoje, o nosso foco mudou. Estou esperando uma posição do meu advogado, o Dr. José Beraldo, que vai me posicionar do que vamos fazer daqui para frente. Porque até então, até ontem, estávamos nos focando aqui no Brasil, fazendo busca no Brasil, fazendo apelos para quem visse o Pedro ou a Gabriela denunciasse. Mas, infelizmente, o Pedro ganhou um tempo violento de 4 meses para fazer o que quis. Mas como está o coração de mãe? Você está conseguindo dormir, comer? Não. Eu estou dormindo à base de remédio, eu não consigo comer. Toda vez quando eu falo da Gabriela, eu me emociono porque volta as lembranças, a dor em si. E peço a Deus, só a Deus, porque por ser brasileira, hoje eu tenho vergonha de ser brasileira. Tenho vergonha de carregar o instintivo do Brasil no peito, porque o Brasil hoje não fez nada por mim, e nem pela minha filha. Ô Cláudia, você desconfiava que ele poderia levar sua filha para o Líbano? No período de ainda casada, ele sempre comentava que gostaria de levar a Gabriela para o Líbano, para estudar, para morar. Eu não aceitava ir para o Líbano para morar, para passear, sim. Eu já estive no Líbano por uma vez com a Gabriela, ela tinha 1 ano e 2 meses, fiquei quase 2 meses no Líbano. Gostei do Líbano para passeio, mas não para morar. E eu falei para ele que eu não iria. As nossas brigas começaram devido a isso. Ele queria sair do país, morar no Líbano, eu não queria, e acabou desgastando o casamento. Então ele sempre deixou entender que gostaria de estar saindo do país para ir para o Líbano com a Gabi. A família em si, o nosso casamento foi o primeiro casamento da família. Então, foi um casamento bastante alegre para os dois lados. A Gabriela foi A Gabriela foi uma criança bastante desejada para minha família e para a família dele. Só que a família já posicionava de querer a Gabriela para si, para eles. Então, eles meio que me forçavam para eu estar no Líbano devido à criança, por ser a primeira neta. Então, houve aí, assim, realmente uma grande força familiar para que fôssemos para o Líbano. Mas, enfim, eu decidi não ir. Nosso casamento chegou à separação, eu pedi a separação. Estamos separados há quanto tempo, Cláudia?
Fez 2 anos agora. 2 anos. E nesse período, como era o relacionamento? Perdão, o microfone estava desligado. Vocês estavam casados, portanto, separados há 2 anos. E como era o relacionamento de vocês? Era amigável? Vocês se falavam? Essas visitas aconteciam sem problemas? A nossa separação partiu para litigiosa. Devido a ele ter pedido a guarda, o nosso contato era extremamente relacionado a Gabriela. Ele tinha pedido a guarda da criança? Ele pediu a guarda da Gabi. Na separação? Na separação, que foi indeferida. E, enfim, a juíza deferiu a guarda para comigo, genitora, mas com direitos de visita para o pai, de visitas intercaladas de 15 em 15 dias, aonde ele pegava a minha filha na sexta-feira e retornava no domingo às 18 horas. E nesses 2 anos tudo correu normalmente? Ele cumpria os horários, fazia tudo direito? Me ligava se caso fosse se atrasar, entregava a Gabriela. Então, eu não... Em nenhum momento desse período de 2 anos ele deu uma deixa. Por isso que na última visita você não desconfiou de nada, foi uma visita comum. Eu fiquei até com medo de me precipitar e me apresentar na polícia acusando, porque de repente poderia ter acontecido algum imprevisto e eu poderia ter sido lesada na situação de estar acusando em falso. Agora, ontem a polícia te disse que a Gabriela está lá no Líbano com a mãe do Pedro, é isso? Com familiares. Com familiares. Você já tentou algum contato com os familiares dele? Eu já tentei, os familiares dele não me atendem o telefone, me enviaram um e-mail pedindo para que eu não perturbasse a família e que gostaria que o Pedro chegasse bem, mas nesse período que eles me passaram o e-mail, que foi a semana passada, o Pedro estava aqui no Brasil sozinho. Pedro voltou. O que ele veio fazer aqui? Quando ele chegou ou quando ele voltou? Quando ele voltou. Eu não tenho informação precisa, mas penso eu que para desfazer os bens da empresa e pegar o financeiro que ele pretendia e retornar ao Líbano definitivo. Mas vocês eram casados em comunhão parcial de bens? Não, ele me forçou um casamento de separação total de bens. Eu me casei no dia 8 de maio de 2004 no civil, nós estamos juntos desde 2001. E no dia 18 de maio de 2004, a Gabriela nasceu. No período que ele forçou o casamento, minha filha estava prestes a nascer. E eu fiquei pressionada, com medo de não casar, foi aonde que eu casei com essas condições. Certo. E a pergunta que eu tenho para o Zé Beraldo é o seguinte, como que esse pai levou a criança daqui do Brasil, se o passaporte está com a mãe? Como que ele voltou 2 vezes para o Brasil e ninguém pegou ele aqui, não tem o nome dele na polícia? Como que ele entrou e saiu pelo menos 2 vezes do Brasil? E como ele levou essa criança daqui? Realmente, inclusive, hoje houve determinação, doutora Ademar Gomes, a Crimesp quer saber como há tamanha vulnerabilidade nos aeroportos. Como pode um estrangeiro, um libanês, pegar uma criança com 6 anos, 7 anos de idade, filha de uma brasileira, e simplesmente ir embora para o Líbano. E a Polícia Federal já estava ciente recentemente, um mês atrás, saiu uma ordem judicial com a proibição dele deixar o Brasil. Ele não poderia deixar o Brasil com a criança, em hipótese alguma. Então houve alguma falha e isso a Crimesp quer apurar. Agora já há determinação do doutor Ademar Gomes, inclusive, para que nós já requeremos uma carta rogatória à Sua Excelência a Juíza do Fórum de Pinheiros, do Fórum Regional, que tem nos atendido muito bem. Com essa expedição de carta rogatória, nós temos condições, com esforços em comum, com o trabalho da Interpol, da Polícia Federal, de resgatar essa criança do Líbano para cá. Mas você sabe que caminho essa criança fez daqui para lá? Sei, sim. O que houve foi o seguinte, no dia 12 de março, ele tomou a criança com direito de visita, 3 dias, rapidamente, o que ele fez? Telefonou a Cláudia dizendo que havia um problema no carro, mas nesse trajeto ele já estava em Foz do Iguaçu. Foz do Iguaçu ele tomou Paraguai, de Paraguai ele foi a Buenos Aires, Argentina, e da Argentina ele desceu no aeroporto Charles de Gaulle, na França, e de lá foi diretamente, com uma escala só, mas sem descer do voo, foi para o Líbano. E lá ele se encontra hoje. Ele deixou a criança no Líbano, exatamente, a criança, Gabriela, desembarcou no Líbano dia 18 de março. Deixou a criança para lá, veio ao Brasil, retornou, retornou.
e as nossas fronteiras estão abertas. Isso me preocupa muito com o tráfico de criança, com remessa de criança ilegal para o exterior. Isso é mais grave do que imaginamos. No tanto que hoje, se você me permite, nós iremos, a Crimesp irá a Brasília, na Secretaria de Direitos Humanos, exigir imediata medida para que essa criança seja resgatada, que não seja mais uma criança que foi subtraída, levada para o Líbano e que ela não retorne para o Brasil. Conta um pouquinho pra gente como é a Gabriela e qual a sua preocupação no momento em relação a ela, saúde, como ela está. Você tem essa preocupação? Tenho, Cris, até mesmo porque a Gabi, ela, eu vou falar dela, ela é parecidíssima comigo, ela é linda, tudo que eu faço ela se espelhava em mim, se eu fazia cabelo enroladinho, ela fazia cabelo enroladinho, se era cabelo liso, ela mamou no meu peito até 3 anos e meio, o pediatra dela até chegou a ficar brava comigo, falando, mãe, tira essa criança do peito, pelo amor de Deus. E mesmo assim ela dormia comigo, me cheirando, né, deitada no meu peito. Então ela foi muito agarrada comigo, muito apegada. O meu medo é que a Gabriela, ela não é uma criança de ficar doente fácil, mas o emocional dela desencadeia uma doença. E um período que eu saí, a Gabriela ficou com o Pedro, nós já estávamos separados. Um dia que eu deixei de falar com ela, de ligar, ela ficou com febre. E aí eu falei com ela, filha, a mamãe está aqui, a mamãe já chegou. O emocional dela é tão forte que reflete no organismo dela. E nesse período de 4 meses, eu tenho certeza que eu sinto que 100% ela não está, nenhum filho, nenhuma mãe estaria 100% longe da sua criança, mas ela deve estar abalada, a cabecinha dela confusa, porque ela tinha um lar familiar aqui. Lá no Líbano, ela não tem nada estruturado, embora sejam familiares também, mas ela, nesse período de 2 anos até hoje, ela não foi para o Líbano. Os familiares dele vinham, não falam português, o convívio era de 10 dias, não tem um vínculo familiar tão forte como tem aqui. Agora, Cláudia, se o pai da Gabriela estivesse nos assistindo agora, o que você falaria para ele? Eu peço para você, Pedro, que deixe as mágoas, as raivas, as dores, que entregue a Gabriela. Você é pai, tem seus direitos, eu sou mãe, tenho os meus direitos. Não vou desistir da Gabriela. Se eu tiver que ir para o Líbano para buscar minha filha, eu vou.